Meu nome é Amanda Graciano e eu vim explicar um pouquinho o que um economista vem fazendo no mundo da inovação, de tecnologias, trabalhando desde pessoas da moda a biotecnologistas, sem ser exatamente uma pessoa técnica. E mais do que isso, eu venho falar sobre o tal do empreendedorismo, que a gente hoje vem ouvindo falar muito, e a gente não sabe muito bem o que é e como que faz, para onde que a gente vai. Para mim, a coisa mais importante sobre o empreendedorismo é a gente ter a ideia aí de como que a gente empreende na vida. E aí, para a gente começar, queria convidar vocês a fazer um exercício de imaginação junto comigo. Lembra quando a gente é criança? Que a gente vê uma atriz, um ator, uma cantora, vê aquelas pessoas na televisão e a gente fica, ai, quando eu crescer, eu quero ser igual aquelas pessoas. Ou quando a gente vê nossos pais, nosso pai, nossa mãe, e a gente fica pensando, ai, quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho parecido com eles. Isso acontece o tempo inteiro. Um exemplo é o Michael Phelps. Eu nem estou falando assim sobre natação, porque eu sou uma pessoa que não aprendeu a nadar, mas eu conheço muitas pessoas que são atletas e que, por causa de atletas tipo Michael Phelps, quiseram aprender a nadar e pediram seus pais para entrar numa natação. E aí, aos poucos, essas pessoas realmente foram aprendendo a nadar. Talvez até competiram e viraram realmente nadadores. Eles não viraram Michael Phelps, mas sonharam em nadar e viraram nadadores. Isso acontece o tempo inteiro. E aí, eu pergunto para vocês, o que acontece com as crianças sonhadoras à medida que elas vão crescendo? Por que essas crianças sonhadoras, à medida que elas vão virando adultos, elas se tornam adultos frágeis, com uma baixa autoestima e, muitas vezes, adultos doentes? Confesso que isso aconteceu comigo. Em algum momento, que eu não sei explicar muito bem qual, as expectativas que tinham sobre mim, as expectativas que eu tinha sobre mim, me deixaram doente. Eu tinha certeza que eu era uma pessoa que não ia ser capaz de executar nada. Eu não tinha certeza que eu nunca ia conseguir fazer nada. Se nada ao ponto de eu ir ao supermercado e ter a certeza de que eu não ia conseguir voltar com a compra. Alguma coisa ia dar errado no meio do caminho, porque se tratava de mim, é óbvio que alguma coisa ia dar errado. E aí eu me tornei uma pessoa depressiva. Isso acontece o tempo inteiro. Expectativas que, às vezes, a gente cria vão fazendo com que aquela criança, aos poucos, vai deixando de sonhar, vai deixando de sonhar, vai deixando de sonhar. E vocês? Já fizeram essa pergunta? O que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? E o que vocês querem ser agora também? A gente está dentro de uma universidade, né? E aí, coisas que eu me lembro assim, quando eu era um pouco mais nova, uma prova e edital que eu ia fazer para o resto da vida. Passar em uma universidade e edital que eu ia fazer para o resto da vida. As expectativas que tinham sobre mim, as opiniões que tinham sobre a Amanda que eu era e um edital que eu ia ser para o resto da vida. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas nem tudo isso é verdade. O fato da opinião, que as pessoas têm uma opinião sobre você dizem muito pouco sobre a pessoa que você realmente é. E aí, justamente por dizer muito pouco sobre a pessoa que a gente realmente é, eu também fui tentando me libertar e descobrir outras coisas. Mas, mais do que isso, fui tentando lutar contra essas vozinhas que a gente vai ouvindo e vai tomando tudo como verdade. Para sair dessa, o que uma jovem que já formou faz, né? Ela tenta procurar um trabalho, um emprego. Mas, quando a gente está nessa situação, a gente não consegue procurar um trabalho, assim, um emprego de verdade, porque a gente não sabe o que a gente quer. E o fato de a gente não ter nem ideia do que a gente quer, a gente não consegue convencer ninguém de que talvez a gente seja uma boa pessoa para realizar aquele trabalho. Sabendo disso, eu fui procurar outras formas de trabalho e fui fazer um trabalho voluntário. Passei numa organização, e nessa organização, tudo que eu mais gostava nela era tudo que me fazia querer ir embora todos os dias. As pessoas eram completamente diferentes de mim, elas tinham sonhos completamente diferentes dos meus, elas vinham de histórias completamente diferentes das minhas, e, mais do que isso, elas queriam coisas muito diferentes de mim. Por que eu, que estava naquela situação depressiva, o que eu ia fazer com aquelas pessoas todos os dias? E aí, gente, diferente é diferente mesmo, assim, diferente de história, de trajetória, de tudo. Mas uma coisa que eu encontrei nessa organização foi que, mais do que nós somos pessoas diferentes, lá a gente trabalhava pelo mesmo objetivo. É uma ONG que trabalha fazendo intercâmbio, promovendo experiências de lideranças através de intercâmbio. Mas, internamente, também, a gente promovia essas experiências de liderança.
E aí foi a primeira vez que eu entendi que tanto empresas e quanto pessoas, quando a gente tem mais ou menos uma ideia de para onde que a gente quer ir, a gente normalmente começa a caminhar para chegar lá. É por isso que quando a gente vê grandes empresas, nossa, essa empresa é muito grande. Provavelmente alguém sonhou e planejou o que aquele negócio ia ser. E trabalhou para aquele negócio ser. E aí lá a gente também tinha esses momentos assim, de reflexão e de autoconhecimento. E aí eu comecei a me perguntar sobre quem eu era. Quem era a Amanda? Por que eu tinha ficado daquele jeito e como que eu ia fazer para eu melhorar e para eu cuidar de mim e da minha saúde? Vocês já se perguntaram quem são vocês? Porque 24 horas todos nós temos. Vocês vivem as 24 horas de vocês sem planejar direito, sem pensar direito o que vocês estão fazendo, ou vocês já pararam para pensar quem são vocês? E aí, foi quando eu encontrei o tal do empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de, ao longo do meu trabalho, também ter a oportunidade de trabalhar com algumas startups, negócios. Eu não sabia o que era nada disso. E, no meio de não saber o que era nada disso, eu me deparei com uma comunidade que se chama São Pedro Vale. Vocês já ouviram falar de São Pedro Vale? Quem ainda não ouviu, depois pesquisa, é muito interessante. Mas não só o São Pedro Vale, que é a comunidade de Belo Horizonte de startups, as outras comunidades pelo país afora querem fazer coisas diferentes, coisas interessantes. E, quando eu me deparei com essa realidade, eu decidi trabalhar com isso. Mas, mais do que trabalhar com isso, eu decidi viver o empreendedorismo. E aí, eu fiquei pensando, legal, essas pessoas estão lá, o que eu preciso estudar, enquanto formada em economia, que eu não sei, que a faculdade não me ensinou? Quais são as referências nesse mercado? Quem mais eu preciso conhecer? Que livro eu preciso ler? Que tipo de TED eu preciso assistir? Que tipo de palestra? E quais experiências eu preciso ter? E aqui eu não falo só de emprego, é aonde eu preciso respirar, com quais pessoas eu preciso ter contato, o que eu preciso fazer. E aí eu também descobri que o Google não é só um site de busca, assim como umas outras coisas que estão no nosso dia a dia, e a gente acha que é apenas um celular, a gente acha que é apenas uma roupa, mas, na verdade, existem negócios e muitas coisas por trás disso. E, percebendo que isso acontecia, eu tomei uma decisão. Eu decidi tornar a minha vida a minha startup. Muito fácil, né? Até parece que foi muito simples essa tomada de decisão. E, como é que você faz? De onde você tira as ideias e tudo mais? Há um tempo atrás, eu me deparei com uma instituição de ensino que chama Mind Valley. E aí, com eles, eu aprendi sobre Bruce. Vocês já ouviram falar sobre Bruce? Eu vou tomar aqui um tempinho de vocês, eu quero que todo mundo siga uma linha de raciocínio comigo para eu explicar para vocês como que é o meu modelo de raciocínio. As Bruce, todo mundo conhece. As Bruce são aquelas verdades que não são verdades para todo mundo, mas que ditam mais ou menos a forma como a gente vive. Exemplo, homem não chora, mulher tem que casar, a mulher cuida dos filhos. Se você agir desse jeito, você vai ser um horror para a nossa família. Você é desse jeito. Essas são as Bruce. Elas ditam mais ou menos a forma como a gente vai vivendo e a gente não percebe. Elas ditam tanto a forma como a gente vai vivendo, que tanto a televisão quanto as redes sociais fazem isso com a gente o tempo inteiro. Está todo mundo feliz nas redes sociais. As pessoas estão 100% felizes nas redes sociais. E se eu não estou feliz, é porque provavelmente a minha vida é péssima e eu sou o pior ser humano do planeta Terra. Confesso que, às vezes, eu tenho essa sensação. Vocês têm essa sensação? E aí, o que eu aprendi com eles é que, quando a gente fala dessas regras, a gente esquece de falar sobre a gente. Então, eu estou falando de mim, estou falando de vocês, e aí a gente precisa entender que nem todas as regras são para todo mundo. A vida é única. A minha vida é única e a vida de vocês também é única. Por isso, eles dão a dica da gente viver de acordo com 3 pilares. E é o que eu venho apresentar para vocês. O primeiro pilar que a gente precisa refletir é o pilar das experiências. E aí eu fui pensar um pouquinho quais eram as experiências que eu queria viver. Vai, reflita. Que tipo de experiência você quer viver? Eu também fui pensar que tipo de trabalho e ocupação eu queria ter. E aí eu não estou falando de emprego, estou falando que tipo de trabalho. Eu queria apertar um botão todo dia, eu queria mandar um e-mail todo dia, eu queria ajudar pessoas com seus negócios todo dia. Que tipo de trabalho eu queria ter? E eu também fui pensando com qual tipo de pessoa eu queria aprender. Quem são as pessoas que eu quero ter contato?
quais eram as pessoas que eu queria ouvir falar. E aí eu entendi com eles que quando a gente fala de experiência, a gente fala sobre pensar tudo e sonhar tudo que a gente pode fazer. Mas não é sonhar quando a gente é criança, é sonhar todos os dias, é seguir sonhando, é viver sonhando. E aí não é só sonhar, né? É sonhar e realizar à medida que as coisas são possíveis e as oportunidades aparecem. O segundo pilar é o pilar do crescimento. Sabe quando a gente vê um negócio, uma empresa? Aquela empresa ela tem um plano de crescimento. As pessoas pensaram que aquela empresa pode crescer. Quais são as métricas de sucesso? O que elas entendem como sucesso? Vocês já pararam para pensar qual é o plano de crescimento de vocês? O que vocês vão fazer depois que sair daqui? O que vocês vão fazer depois que se formarem? E depois? E depois? E eu fui pensar qual era o meu plano de crescimento e o que eu entendia como sucesso. Porque talvez sucesso para mim não seja chegar lá. Talvez para você, sucesso não seja chegar lá. E depois que eu pensei o que eu queria aprender, eu pensei em como que eu ia aprender. Eu ia entrar num curso, eu ia ler livros, eu ia pedir ajuda, atrás de quem que eu ia e como que eu ia fazer esse meu crescimento acontecer. E mais do que isso, que tipo de pessoa eu gostaria de ser? Quais são as pessoas que eu tenho como exemplo? Quais são as características dessas pessoas que eu já tenho e quais que eu não tenho eu preciso me desenvolver? Afinal, já que a gente está falando de seres humanos, somos seres em construção. O fato de eu não ser boa hoje em alguma coisa não quer dizer que eu nunca vá ser boa nessa coisa. O fato de eu ainda não ter conseguido, talvez seja só um ainda. Então, a gente precisa planejar a forma como que a gente quer crescer também. Não adianta só querer e ficar sonhando, a gente precisa ter um planejamento. E o terceiro ponto, que para mim chamou muita atenção, foi o ponto da contribuição. Vocês já pararam para pensar como que vocês querem contribuir? Porque o ser humano é um ser que vive em comunidade. Então, qualquer ação nossa, de alguma forma, vai influenciar as pessoas ao nosso redor. E aí eu fui pensar como que eu contribuía. O que eu queria fazer mais para contribuir? E fui pensar no meu impacto. Já pararam para pensar qual é o impacto de vocês? Da hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir? E à medida do tempo, qual que vai ser esse impacto de vocês à medida que vocês forem crescendo e envelhecendo? E aí, quando a gente fala de contribuição, a gente fala que somos seres que vivem juntos. Então, não basta eu ter o meu plano de crescimento, eu ir aprendendo, e as pessoas ao meu redor não entenderem muito bem disso. As pessoas ao redor não sonharem, não quererem crescer também. E aí, essas são... Acho que deve ter 1 ano e pouquinho que eu parei para repensar nisso. Eu sou uma pessoa que faz isso constantemente. Essas são aí meus pilares. E hoje... vocês estão me ajudando a arriscar ali uma das coisas em termos de experiência. Há 1 ano atrás, eu nem sabia que seria convidada para vir aqui no palco de um TEDx. Então, é muito curioso que vocês conseguiram me ajudar ali a arriscar um tipo de experiência que eu gostaria de viver na vida. Vou ter que repensar depois as próximas que eu quero viver. E quando a gente fala nesses 3 pilares, eu também convido vocês a pararem para pensar um pouquinho o que vocês querem, como que vocês querem crescer, como que vocês pensam que vocês querem contribuir. Quais são as experiências que vocês gostariam de viver? Porque é fato que o mundo está mudando. A gente nunca interagiu do jeito que a gente interagiu. A gente nem sabe como que as coisas vão mudar. A saúde, as relações, os relacionamentos, a forma como a gente vive mesmo. Está mudando tanto que a gente não tem nem tempo de respirar e entender o que está acontecendo. Mas concorrente para a minha vida não tem. Não existe uma outra Amanda Graciano Silva. Assim como eu sou única, vocês também são únicos. Quem tem que criar o modelo de negócio de vocês são vocês. Por mais que se alguém hoje está lá, ou alguém faz alguma coisa que vocês ainda não fazem, talvez ela tenha começado antes, ela tenha os privilégios dela, ou talvez ela já tenha se preparado um pouco mais. O fato de alguém estar lá na frente não quer dizer nada sobre vocês, não quer dizer que vocês são pessoas piores. E esse é o tipo de modelo mental que faz hoje, quando a gente fala de inovação e das grandes empresas, é o mesmo modelo mental desses empreendedores. Só que não adianta a gente fazer grandes empresas se a gente não vive uma grande vida, se a gente não vive uma vida muito boa, uma vida muito bem vivida. E aí, um recado que eu deixo para vocês é: não deixem de ser você, não deixem a criança que tanto sonhava
morrer, resgata essa criança interior de vocês, e junto com essa criança vá pensando em como que vocês querem viver a vida de vocês, e sigam empreendendo. Porque é isso que é o empreendedorismo. Mais do que falar de empreendedorismo, eu espero muito que vocês, assim como eu, possam realmente vivê-lo. Obrigada.